Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Asas La Fera aqui, mais uma vez, trazendo análises, curiosidades, como utilizar bem as energias de aspectos astrológicos, posições planetárias, aqui no canal Céu Astral, seu canal favorito de astrologia. Nesse vídeo eu falo sobre Netuno no signo de Aquário, a geração que nasceu com Netuno em Aquário, como utilizar bem essa energia, algumas características desse posicionamento. É muito interessante porque Netuno ele fala da inspiração, dos sonhos, da fantasia, do romantismo. Netuno fala do amor universal, a ideia de fazer parte do todo, ser tudo em um, ser um em tudo. A geração que nasceu com Netuno em Aquário refere-se às pessoas que compartilham a posição do planeta Netuno no signo de Aquário. Então, esse mapa astrológico que você tem, o Netuno vai estar ali entre o 0 e o grau de Aquário, o grau 29. É uma geração muito interessante porque ela vai possuir, por exemplo, características e tendências aquarianas, mas mescladas a ideais de sonhos e romantismos, ou seja, a liberdade, um sonho de liberdade. A liberdade é romântica, ser rebelde é algo interessante, está na moda, é algo romântico. É uma geração que entende essa questão de quebrar regras, de procurar se libertar de padrões, de coisas que impedem a mente de funcionar livre, né? Questões do futuro. Isso é bonito, isso dita moda, a transgressão como ato de arte, de cinema, de sonhos, ou seja, a inspiração que vem através da liberdade. É interessante observar que Aquário é um signo conhecido pelo enfoque de ideias progressistas. Claro que é um elemento A, então tem a ver com essa questão da liberdade, de você falar o que pensa sem medo, sem preconceito. Inovação, liberdade. E o Netuno ele vai trazer para essas questões progressistas de inovação, questões muito humanitárias, de acolhimento, né, de causas sociais, de observar as pessoas que são segregadas porque pensam diferente, porque são de minorias, porque têm características e qualidades diferentes dos demais. É interessante observar que tem a ver mesmo com os movimentos sociais de reconhecer os grupos sociais diversificados, seja esses grupos de minorias em relação a gênero, a etnia, a país, a credos, a pensamentos ideológicos, ou seja, o Netuno nessa geração faz com que essas pessoas vivam em um mundo dos sonhos voltado a uma imaginação e até uma espiritualidade, claro, às vezes até ilusória, de que vai existir espaço para todos e todos somos iguais em nossas diferenças e de alguma forma merecemos o nosso espaço. Isso é muito bonito, isso é um pensamento nobre, mas o Netuno em si, ele pode se perder no meio de toda essa busca de todos esses pensamentos. Netuno, ele enquanto tivesse nessa energia de ar, o Netuno acaba se diluindo, né, no meio dessa ideia de liberdade, dessas ideias que se misturam, e de alguma forma acaba fazendo com que a liberdade perca o sentido, criando uma geração que é profundamente influenciada por ideais de liberdade, igualdade, mudança social, mas também é propensa a se perder em sonhos utópicos e às vezes muito escapistas, e muitas vezes tenta ser tão inclusivo que acaba sendo, no caso, segregativo, né? Segregador, ou seja, acaba se tornando algo que separa ao invés de unir, porque de alguma forma acaba querendo pensar em todo mundo que ficou de fora, porque a ideia de Netuno é observar justamente aqueles ambientes onde as pessoas, né, são abandonadas, esquecidas, e aí o signo de Aquário que vai querer observar todas essas pessoas para agregar em um grupo, acaba de alguma forma separando, porque não consegue passar informação, porque a informação que Netuno passa é de sentir.
E Aquário, né, a energia de Aquário tenta verbalizar isso para todos, em cada canto do mundo. E observe, existe uma diversidade de línguas, uma diversidade cultural, uma diversidade de credos. E muitas vezes, ao tentar traduzir esses sentimentos, as pessoas não compreendem exatamente o que quer ser passado. Ou seja, essa mensagem de igualdade, fraternidade e liberdade acaba não sendo compreendido no mundo inteiro da mesma forma, porque de certa forma, devido às próprias diferenças culturais, cada país em si já vai compreender esses termos de uma maneira diferente. Os indivíduos nascidos com Netuno em Aquário, amados, amadas, podem ser vistos como sonhadores, visionários, que buscam uma sociedade ideal, mas de certa forma todos são livres para expressar sua singularidade e contribuir para o bem-estar coletivo. Claro que o Netuno em Aquário acaba favorecendo um pensamento ideal, espiritualista, muito vanguardista, mas tem uma forte conexão com a ideia de comunidade global unida. Então, até conseguir essa questão de comunidade global, um astronauta social, né, alguém que consegue ser bem-vindo em qualquer parte do mundo, essas barreiras que são quebradas, as diferenças que são celebradas, primeiramente as pessoas têm que aprender a entender a sua individualidade, e Netuno no signo de Aquário faz com que as pessoas acabam observando o coletivo como algo que não tem forma. Essas pessoas muitas vezes se destacam pela compaixão, pela empatia, pelos oprimidos e marginalizados na sociedade, e buscam ativamente maneiras de ajudar aqueles que ficam fora desses grupos, deixados de lado pela sociedade. Claro, o Netuno aqui bem utilizado vai ser aquela pessoa que sente inspiração, traz ali do âmago do ser, né, da própria alma, do próprio sentimento humano, ideias e motivações que assim unem as pessoas aonde mora, né? Que consegue pensar de uma forma muito para frente e consegue materializar aquele sonho no momento presente. Mas o Netuno no signo de Aquário pode fazer as pessoas ter um excesso de querer mudar o mundo, mas não consegue arrumar a própria cama. Então, assim, a influência de Netuno pode trazer desafios nesse sentido. A tendência a idealizar pode levar a decepções quando a realidade não corresponde aos sonhos elevados, às frustrações. Netuno tem a ver com escapismo, e frustrações netunianas com questões de Aquário tem muito a ver mesmo com fobias sociais, com escapismo para jogos, questões de mídias sociais, só se sentir pessoa, se sentir completo em um mundo imaginário, em um mundo cibernético. A busca por um mundo livre e igualitário pode parecer uma jornada sem sentido e, claro, sem destino, levando a uma sensação de desorientação ou falta de foco mental. Pensa em muita coisa ao mesmo tempo, mas esse tanto de coisa que é pensado não gera nada, não gera conhecimento, não gera conteúdo, não gera engajamento. Então a rebeldia romântica, vamos colocar dessa forma, pode se transformar em uma luta constante contra o sistema e estruturas, que de alguma forma é bonito, é interessante, mas se não tiver um depois, um porquê, acaba sendo influenciado por ideias sem substância, sem alma, e de alguma forma ideias vazias que são moldadas em sentimentos rasos que parecem nobres, mas na verdade não duram até a próxima página. Então, precisa-se de um plano concreto para alcançar esses objetivos almejados. E um Netuno em Aquário pode ser que os ideais são tão nobres e parecem tão superiores que está muito distante da própria realidade humana. É importante observar que essa geração pode encontrar maneiras de se equilibrar esses ideais, de praticidade de pensamentos aquarianos com a fusão dessa motivação netunial. Isso envolve transformar sonhos em ações tangíveis e reconhecer que, em busca, né, dessa liberdade, você, amado, que tem esse Netuno em Aquário, junto com outras pessoas, que são aqueles, né, você
junto a um grupo, vocês são, né, necessariamente aqueles que vão conseguir transformar esse sonho de futuro em um plano realista para criar as mudanças efetivas. Lembrando que o Netuno em Aquário é a inspiração do futuro. As pessoas conseguem se conectar com o ideal futurista, mas deve aprender a encontrar um equilíbrio entre esse desejo futurista de liberdade total e as limitações do mundo real, do momento presente, do corpo físico, que pode ser o desafio, mas é essencial para transformar essas energias idealistas em conquistas mais concretas. Esses mundos digitais, esses metaversos, essas segundas vidas, né, com esses avatares, com nesses jogos que a gente tem nas conexão, né? Observe que a internet é como se fosse uma feira, onde todo mundo fala o que quer, mais ou menos, né? Já tem algumas legislações, algumas regras, alguns impedimentos. Mas essa geração que nasceu com Netuno em Aquário deve entender que o mundo da internet é como se fosse uma grande feira, impulsionada pelo anseio de liberdade, pela igualdade, pela justiça social, que de alguma forma ali também é uma vida social. Sem entender que cada site, cada projeto ali de site, de rede social, perfil, é como se fosse uma barraca, uma casa de uma pessoa. E as pessoas entram para enxergar aquilo ali, observar os sonhos, inspirações e se sentir inspirado e motivado também a se tornar alguém admirável. Então, esse Netuno em Aquário são esses ideais do movimento coletivo, onde a gente pode tirar desse coletivo o que é bom para a gente e não se perder nesse excesso de informação que acaba sendo tão valioso e não saber o que fazer com ele. Muita informação e acaba não sabendo direcioná-las. Então, Netuno em Aquário, um problema interessante e que deve ser evitado é justamente isso: se perder no excesso de informação, de muito aprendizado, e não conseguir transformar esse aprendizado em nenhum projeto, em nenhum ganho, em nenhuma melhoria para sua própria vida. E se aquela pessoa que a vida pessoal está muito destruída, não tem amigos, não tem familiares, não tem vida social, só consegue ser alguém nas redes sociais, e de alguma forma acabando-se essa ideia de se socializar pela internet, não tem mais vida. Então tem que encontrar um equilíbrio entre essa imaginação inspiradora de Netuno, a vida real, a vida humana, e a determinação aquariana para fazer a diferença, que de alguma forma está nessa geração, que é o que essa geração tende a enfrentar durante estiver bem caminhando pela vida, trabalhando, estudando, se relacionando. Enfim, pessoal, se cheguei até aqui, é sinal que você gosta do canal. Muito obrigado pela sua atenção. Recordo que você pode se inscrever no canal agora, se ainda não for inscrito, deixar aquele like que só você pode fazer e compartilhar esse vídeo nas redes sociais com pessoas que você sabe que possa ter um Netuno em Aquário também, tá bom? Desde já agradeço a sua atenção e depois eu volto com mais vídeos. Se quiser fazer o mapa astral comigo, veja o link na descrição. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.